Amados, eu confesso para vocês que tive um pouco de resistência para tratar esse assunto que nós vamos estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Mas depois de ouvir a ministração de Petros, quinta-feira, então meu coração já ficou um pouco mais tranquilo. E hoje de manhã também, com a irmã Edna também, meu coração já ficou mais tranquilo. Porque existem assuntos, existem temas que vêm no nosso coração para ser tratado, para ser levado para a igreja, para ser exposto. Só que quando a gente começa a olhar para o conteúdo da palavra que chega no nosso coração, e a gente vai dar uma olhada na nossa vida, a gente percebe que ainda não estamos à altura dessa palavra. E antes do pastor me convidar para estar com os irmãos essa noite, essa palavra já tinha chegado ao meu coração, então eu vinha pensando comigo mesmo, eu vou organizar algumas coisas, eu vou ajustar algumas coisas, e aí quando eu resolver isso, aí eu transmito essa palavra para a igreja, porque quando chegou esse tema, já chegou também para mim que deveria ser ministrado para a igreja. Então então deixa eu ajustar algumas coisas e depois eu falo. Mas aí, amados, a gente está percebendo que Deus tem pressa com relação a esse assunto, e Ele não esperou eu ajustar algumas coisas não. Então a palavra, amados, ela vai vir para nossas vidas e vai atingir a todos. A começar da minha pessoa, que estou sendo o primeiro, como a irmã Edna falou de manhã, a primeira a levar a pancada somos nós que ministramos, né? Porque a palavra vem nos corrigindo, porém não é algo para ficar exclusivamente nosso, é para ser dito. Então saiba, mas não estou aqui nessa noite por ser perfeito, não estou aqui nessa condição por estar numa condição de que alcancei a excelência e que vocês ainda vão pelejar. Na verdade, amados, o Senhor é quem ministra sobre nossas vidas e Ele é quem vai nos conduzindo à excelência. Amém? É Ele quem nos conduz, então saiba que o que você ouvir, o que a gente vai ouvir nessa noite, vem da parte de Deus para a vida de todos nós. Há aqueles que já estiverem ok, né, em conformidade com a palavra, então você está no caminho certo, você está agindo de forma correta, está indo bem. E aqueles que porventura perceberem que alguma coisa mexeu com você, lhe atingiu, então saiba que a correção do Senhor é para o nosso aperfeiçoamento, a correção do Senhor é para a nossa melhora. E eu estou crendo, amados, em coisas boas que estão por vir, muitas delas já chegaram. Eu posso perceber Deus abrindo as janelas dos céus sobre nossas vidas, bênçãos sendo preparadas para nos alcançar, e para o nosso bom proveito, para que a gente possa desfrutar de toda ela, é necessário que a gente se atente a alguns detalhes. E a gente vai falar um pouco sobre a prosperidade. E não exatamente a prosperidade diretamente, mas o inverso dela. A miséria. O caminho da miséria. Que é um caminho que nós não devemos não devemos entrar por ele. Esses dias a gente ouviu muito forte a palavra sobre negligência. E a negligência é um dos contribuintes para uma vida em miséria. A primeira vez, amados, quando eu começava a ouvir ministros, pregadores, isso há muito tempo atrás, quando eles usavam o púlpito para falar sobre prosperidade, eu achava que era uma coisa fora da pregação do Evangelho. Para mim, o Evangelho deveria se resumir em um aspecto: trazer o homem ao arrependimento,
anunciar ao homem o caminho da salvação e gerar no coração desse homem uma perspectiva a respeito da eternidade, de saber que ao terminar os seus dias aqui, não passaria por nenhuma condenação, mas terá uma eternidade segura em Deus. E a sua vida, enquanto estivesse peregrinando por esse mundo, zelar pela sua santidade, para se portar bem, honrando a palavra. E essa questão de riqueza e pobreza era uma coisa já sentenciada. Tipo, quem é rico é porque nasceu rico, tem posses e vai morrer rico. E quem nasceu pobre é porque nasceu pobre, vive pobre e vai morrer pobre. De forma que os destinos já traçados e nunca, em momento algum, eles se cruzariam ao longo da vida. Pronto, está tudo resolvido. Eu pensava dessa maneira, que o Evangelho não poderia contemplar esse tema de prosperidade, de provisão, de sustento, de vida suprida. E uma curiosidade a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 5. Mas tem muita coisa no meu coração para compartilhar com os irmãos, eu vou seguindo aqui, mas se esta for, amados, a direção de Deus sobre nossas vidas, podem ter certeza, essa noite não será a última vez que vai se estar tratando sobre esse assunto. Porque eu tenho a impressão no meu coração de que Deus está desejoso de derramar sobre nossas vidas as suas bênçãos. Nós estamos vivendo no mundo todo um período de crise, um período de inflação, um período onde as nossas necessidades básicas, o custo está muito alto. E uma coisa que se percebe é que às vezes quando o homem, quando ele começa a sentir na pele a necessidade, a falta do dinheiro para comprar o básico, para honrar seus compromissos, muitas pessoas partem para uma busca desse dinheiro, muitas vezes em situações fora da vontade de Deus. Às vezes partem loucamente para São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, porque alguém diz, olha, em tal cidade está correndo dinheiro. E a pessoa simplesmente parte desesperada porque está sentindo no seu bolso a falta de alguma coisa. E outros, quando não, entram por um caminho, por uma oportunidade de trabalho que não está alinhado com a vontade de Deus. De forma que eu preciso garantir o meu. E nessa noite, amados, a paz será manifesta em nosso coração para entendermos que o Senhor é o Deus de toda provisão. Que nós não precisamos partir para a desobediência para ser suprido. Nós não precisamos partir para coisas que não estão alinhadas à vontade de Deus para ganhar algum dinheiro. Ele pode suprir as nossas necessidades de forma, amados, satisfatória. Amém? E para isso, amados, alguns ajustes nas nossas vidas precisam ser feitos. Se você já está fazendo esses ajustes, amém, glória a Deus que você está no caminho certo. Mas se alguma coisa ainda não está perfeita, então o Senhor vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Em Mateus capítulo 11, veja se é possível colocar. Evangelho de Mateus capítulo 11. João Batista manda alguns de seus discípulos falar com Jesus para saber quem era, se Jesus era realmente o Messias, se ele era aquela pessoa que Deus iria enviar no tempo certo. E Jesus manda dizer essa resposta. Ele diz, diga lá que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e aos pobres é anunciado o Evangelho. Numa primeira vista, assim, de forma grosseira, a gente é capaz de julgar que todo mundo que foi falar com Jesus voltou com seus problemas resolvidos, menos o pobre. Porque quem era cego foi falar com Jesus, voltou vendo. Quem era paralítico foi falar com Jesus, ficou perfeito seus ossos. Quem estava doente de lepra foi falar com Jesus, voltou com a pele limpa. Quem não ouvia nada, voltou ouvindo. Até quem foi levado morto, voltou ressuscitado. E pela lógica, quem era pobre, era para voltar como? Rico. Mas o texto diz que aos pobres foi anunciado o Evangelho. Dá a impressão de que algum rapaz, eu pensei que ele me dá alguma coisa. Ele disse o que? Não, ele me disse lá umas palavras. Se eu soubesse que era assim, era melhor ter ido cego, porque pelo menos voltava com alguma coisa. E se esse fosse o raciocínio correto, se fosse dessa forma que eu estou falando, se fosse isso correto, aí também daria a entender que os cegos não receberam o Evangelho, os coxos também não, nem leprosos, nem os limpos, nem as outras pessoas receberam o Evangelho, só os pobres. Na verdade, amados, todos esses também foram alcançados com o Evangelho. Acontece que a mensagem do Evangelho não se resume apenas a uma perspectiva, a uma projeção eterna. Quando Jesus estava falando aos pobres, ainda em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, e bem antes disso, ele disse: olha, vocês não fiquem perturbados ou inquietos por qualquer coisa, se perguntando o que é que vão comer, o que é que vão beber, o que é que vão vestir. Não se preocupe com essas coisas, não fique atormentado com essas coisas, porque quem fica entrando em parafuso com esse tipo de questionamento são as pessoas que não têm relação com Deus, são as pessoas que não têm experiência com Deus, porque aos seus, a quem se envolve com Deus, a quem se entrega a Deus, Ele supre todas as suas necessidades. Do mesmo jeito que Deus cuida dos passarinhos, do mesmo jeito que Ele cuida das plantas, Ele cuida dos seus filhos. Que para Deus, nós, os filhos, somos mais importantes do que as plantas e os passarinhos. Basta que busque em primeiro lugar o reino de Deus. Fique ligado no reino de Deus, se envolva com as coisas de Deus, busque a justiça de Deus, porque todas essas coisas que a gente necessita, elas serão acrescentadas. No Evangelho, amados, tem provisão. É importante dizer isso. Eu creio, amados, nesse Deus, no Deus da provisão. E aí, amados, eu comecei a perceber que a diferença entre uma pessoa pobre, a diferença entre alguém que encontra numa situação de pobreza e alguém que encontra numa situação suprida, abastecida, não está no dinheiro, mas está no pensamento, está na maneira de pensar. Se a gente pensar corretamente, a gente vai produzir riqueza. Nós conhecemos muitos amigos, pessoas nossas, e até a gente mesmo, que veio de uma origem pobre, sem recurso, o pai e a mãe sem condição de dar um futuro melhor, como a gente diz, mas bastou uma maneira de pensar, uma mudança de pensamento, e as coisas se alinharam. Os destinos foram mudados. É a maneira de pensar, amados. E o Evangelho anunciado por Jesus Cristo, ele influencia a nossa maneira de pensar. Ele é capaz, amados, de, trazer essa informação na nossa mente. Uma coisa importante a gente considerar
é que quando fala sobre esse assunto de escassez, de recurso, de provisão, talvez a gente possa pensar que seja uma questão natural, econômica. Mas eu quero trazer, amados, para todos nós, uma questão espiritual. É muito importante a gente considerar o estrago que o pecado fez quando ele chegou no homem. A primeira vez que o homem pecou, que o pecado foi gerado nele, o pecado ele é rápido em produzir fruto. Ele é um vírus que se espalha, que se multiplica em grandes proporções. E na hora que o pecado foi gerado no homem, ele atingiu o homem em todas as suas dimensões. O homem, ele é um ser, como a gente costuma falar, ele é um ser em 3 dimensões. O homem é um ser espiritual, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Existem, mas muitos debates, dos estudiosos da Bíblia, que eles dizem assim: olha, o homem é corpo e alma. E tem lá seus argumentos para dizer por que o homem é só corpo e alma. Outros dizem: não, o homem é corpo, alma e espírito. E dizem lá por que o homem é corpo, alma e espírito. E nós, amados, nesse ambiente, nessa forma de falar, eu quero trazer à nossa consciência que o homem é um ser espiritual, ele é um espírito, ele tem uma alma, a alma é o seu intelecto, é a sua mente, a sua maneira de pensar, a sua psique, e ele habita em um corpo. E todas essas áreas, elas foram atingidas com o pecado. E eu vou deixar os debatedores discutindo se é corpo e alma ou se é corpo e alma e espírito. Vou deixar eles debatendo para lá. Mas eu vou dizer que Jesus pelo menos tinha os 3. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 38, Jesus orando antes de ser preso, ele está orando com seus discípulos, ele se afasta um pouquinho e em um momento a sós ele ora ao Pai e diz: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus tinha uma alma. Ainda em Lucas, no capítulo 23, 46, Jesus crucificado, ele faz uma oração e uma das suas últimas falas, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus tinha um espírito. E em João, no capítulo 2, versículo 21, Jesus falando, ele diz: olha, esse templo, ele vai ser derribado e em 3 dias vai ser levantado. E as pessoas pensavam que ele estava falando do templo de Jerusalém, mas Lucas disse, o evangelista Lucas disse, que quando Jesus falou essa palavra, ele estava se referindo ao seu corpo. E Jesus tinha um corpo. Então, quando o homem pecou, no espírito do homem aconteceu o primeiro efeito do pecado. No espírito do homem aconteceu a morte. O homem ficou separado de Deus, ficou sem comunhão com Deus, perdeu a amizade. Às vezes a gente não tem uma noção do que realmente significa isso, mas já teve alguém que você era bem amigo, bem próximo, e de repente aconteceu uma desavença, aconteceu alguma coisa e ficaram intrigados, e depois foi feita as pazes ou uma trégua, e aí se percebe que a amizade não ficou mais a mesma como era antes. Você conhece esse tipo de sensação? Que às vezes quando a amizade não ficou mais como era antes, ficou meia apagada, sem aquela intimidade que tinha antes. Foi isso que aconteceu com o homem. O homem, no seu espírito, ele perdeu a conexão com Deus, perdeu a comunhão, a afinidade, a cumplicidade, sabe, aquele companheirismo
o homem ficou separado de Deus. Isso é a morte espiritual, sem comunicação em Deus, sem relação com Deus, intrigado de Deus. A Bíblia fala em guerra com Deus. No corpo do homem veio a condição de enfermar. Você lembra lá quando Deus disse para Eva: olha, com dores você terá filhos, suas dores serão multiplicadas. O pecado produziu morte física. Ele produziu não apenas a morte espiritual no espírito, mas levou ao corpo a condição de enfermar. Deixou o corpo na condição de ficar doente e, consequentemente, a morte. E na alma do homem, a mentalidade de miséria. A miséria age na alma. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Mas nesse primeiro momento ali dessa conversa de Deus com Adão e Eva ali no jardim, a gente percebe a miséria. E eu quero que vocês considerem, porque o tema nessa noite é miséria, misericórdia, não é? Mas prosperidade e miséria, amados, são caminhos distintos. E o cuidado de Deus nessa noite para com todos nós é para que a gente não viva num ambiente de prosperidade carregando uma memória de miséria. Que isso é possível acontecer. E essa é a tônica dessa palavra. Porque sabemos, amados, que nós estamos em um ambiente de prosperidade. Mas não podemos carregar memórias de miséria. E nesse momento que Deus está tratando com o homem, a miséria, ela foi manifesta pela reação da natureza ao esforço do homem. Se até então a terra era favorável ao homem, tudo estava preparado para o deleite do homem, aquele lindo jardim, aquele pomar, que tudo ali ele poderia desfrutar de tudo, com pouco esforço. Agora a terra começa a se trancar. E agora ela começa a produzir espinhos, pedras, abrolhos. De forma que se o homem quiser ter o suprimento, ele vai ter que ralar. Ele vai ter que se esforçar a ponto de cair suor. Porque a terra não vai facilitar. E isso foi uma consequência do pecado. Se você quiser saber mais detalhes dessa manifestação de miséria pela natureza, por conta da desobediência do homem, depois você confere na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15. Você vai ver lá que é tudo dando para trás. As coisas tudo atrasado, dificuldade. Quando planta, primeiro tem que tirar as pedras para poder plantar. E quando planta, a chuva não vem. E quando chove, é pouquinho, o que nasce é pouco. E o pouco que nasce, o gafanhoto come. E se consegue ainda colher algum fruto, vem o ladrão e rouba. A ladeira é só descendo. Dificuldades das mais diversas. E isso, amados, é um efeito do pecado. Efeito do pecado. Não tem apoio. E não somente, amados, nessa questão do ambiente, mas quando eu falei inicialmente da mentalidade. Jesus, amados, pediu para que a gente se compadecesse do pobre. Jesus pediu para que a gente acudisse o pobre na sua necessidade, porque sempre sempre existirá o pobre. Porém, amados, ninguém que hoje está desprovido, ninguém hoje que está numa situação de dificuldade, isso quer dizer que este é o seu destino,
que está sentenciado a isso. Não! Um pensamento correto, um pensamento alinhado, um pensamento de acreditar, pode mudar tudo, amados. Você vai ter conhecimento de grandes empresas hoje no país. Você vai ter conhecimento de, empresas nacionais, multinacionais. Mas quando você vai ver lá a origem, foi alguém de origem simples, que teve uma ideia e botou aquilo em prática. E a coisa se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou. E hoje gera emprego para muita gente. Uma ideia, uma iniciativa, uma mudança de pensamento. E a miséria, ela tem alguns comportamentos. E são tantos, amados, que não vai dar para enumerar essa noite. Eu escolhi 2 apenas. Mas como já foi tratado hoje de manhã, se a gente atentar para a negligência, a gente vai perceber todos os comportamentos que levam à miséria. Porém, amados, quando eu falava dos efeitos do pecado, né? A morte no espírito, a enfermidade no corpo e a miséria na alma. Quando eu falo alma, é a mente, a psique, o raciocínio, as emoções, os sentimentos, a alma. Isso é a alma, na nossa forma de falar aqui. Esses são os efeitos do pecado: morte, enfermidade e miséria. É a maldição pela desobediência. E essas 3 coisas, toda a humanidade está debaixo disso. Toda a humanidade está debaixo da morte, da miséria e da enfermidade. O pecado produzindo, é como se fosse uma força geradora de todas essas coisas. Constantemente. E aí, mas a única coisa capaz de quebrar essa maldição, esse caminho maldito, é o nosso ingresso em Jesus Cristo. É a nossa entrada em Jesus Cristo. Veja Gálatas capítulo 3, versículo 27. E como eu falei inicialmente, mas muita coisa veio ao meu coração, mas eu vou ficar tranquilo. Porque se não der tempo falar tudo, nenhum de nós vai ficar sem a palavra. Porque o Senhor, que começou essa boa obra em nós, Ele há de completá-la. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E Ele vai levantar pessoas para estar batendo nessa mesma tecla e produzindo em nós os ajustes que são necessários. Esse versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 27, ele diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Eu não sei se tem para você algum sentido esse texto, mas porque essas palavras elas têm outros significados. A palavra batizado, um dos significados dela é mergulho. Um dos significados da palavra batismo é mergulho, é imerso. Então, quando a gente escuta essa frase, batizado em Cristo, vem para a gente o entendimento de estarmos mergulhados em Cristo. Imagina aí que Cristo é um grande açude, não é? E você e eu mergulhado nele. Uma vez que a gente foi mergulhado nele, ficamos cobertos por ele. Então todos nós estamos mergulhados em Cristo, mergulhamos em Cristo. E se a gente fez esse procedimento, se mergulhamos em Cristo, significa que nós estamos revestidos de Cristo. É como essa roupa que eu estou aqui, eu estou com essa camisa, estou vestido com a camisa,
e estou revestido com esse blaze. Então, comparando trazendo uma luz para esse texto, a ideia é essa: a gente está mergulhado em Cristo e estamos revestidos de Cristo. É nele que estamos envolvidos. Um pouquinho antes desse texto aí, no versículo 13, diz: por conta disso, por conta de estarmos envolvidos em Cristo, a gente foi liberto, tirado daquela maldição, da maldição de morte, da maldição de enfermidade e da maldição de miséria. Então, onde tinha morte em nós, foi trocado por vida. Onde tinha enfermidade em nós, no nosso corpo, foi trocado por saúde. E onde tinha miséria na nossa alma, foi trocado por prosperidade. Uma mente capaz de produzir. E se você diz: irmão Vasconcelos, mas eu ainda estou doente, eu carrego no meu corpo algumas enfermidades. Essas três coisas, mas elas acontecem a seu tempo. A vida no Espírito foi instantânea. Ela é imediata. Quando a gente entra em Jesus Cristo, a nossa paz com Deus é restabelecida. O nosso espírito, que até então estava sem comunicação com Deus, agora passa a ter uma linha direta. E não apenas isso, mas o próprio Deus passa a habitar em nós. Se você consegue mensurar isso, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do seu espírito. Ali, lhe conscientizando, lhe trazendo luz, lhe convencendo, lhe revelando. A comunicação, a comunhão com Deus foi estabelecida. A alma, eita, mas a alma, ela não foi restaurada, ela não foi transformada de imediato. Ela vai acontecendo, melhorando todos os dias, dependendo de nós, dependendo do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso desejo de influenciá-la. Você alguma vez na vida já se deparou com alguém: rapaz, fulano é cabeça dura demais, eu já falei para ele, eu já disse, eu já dei conselho, mas ele não quer, pronto, se prejudicou de novo. Por quê? Cabeça dura. Por que a gente usa essa expressão? Porque a pessoa, ela é ignorante, ela é fechada, ela tem dificuldade de receber os insights, ela tem dificuldade de ouvir bons conselhos, seja qual for o motivo. Mas toda pessoa, amados, toda pessoa que se expõe à instrução, toda pessoa que se expõe ao conhecimento, ela melhora os seus resultados. Seja cristão ou não cristão, seja crente ou não crente, se expor ao conhecimento, se aperfeiçoa e produz resultado. Porque acontece tudo aqui. Empresário satisfeito dizendo: rapaz, eu fiz um curso de gestão, eu fiz um curso de precificação, eu fiz um curso para apresentar meus produtos, rapaz, o negócio melhorou aqui. Eu fiz um curso para aprender a administrar minhas despesas. O conhecimento. E nessa noite, amados, está aqui em nosso meio o maior de todos os especialistas, o melhor de todos os mestres, aquele que tem a visão de tudo, o Espírito Santo de Deus. Se a gente ouvia, mas hoje está muito na moda a questão do mentor, né? É todo mundo oferecendo curso para mentoria, né? Porque é importante. Mas nós temos um mentor por excelência, Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda, nos capacita a fazer aquilo que até então a gente não conseguia.
Eu creio, amados, sabe, quando Jesus diz aos seus discípulos, cansado de tanto jogar a rede e nada pescar, e eles olham, lança a rede desse lado aqui, e eles lançaram, e aquela rede veio cheia de grandes peixes. Sabe, mas eu acredito nisso. Eu acredito num Deus, no Espírito Santo, dizendo aqui, olha, vai por esse caminho aqui, faz isso aqui, faz desse jeito. Mas eu não preciso, nós não precisamos nos distanciar de Deus para ganhar dinheiro. Você entende isso? Nós não precisamos fazer negócios escusos para ganhar dinheiro. Deus está interessado em nos ajudar, em nos mostrar caminhos, nos mostrar estratégias. Começa pequeno. Não precisa, me perdoe a minha ignorância, e posso estar enganado agora, mas não precisa começar grande, a não ser que Deus está dando para você a direção de começar grande, amém? Mas você pode começar pequeno, simples, pode começar, mas começa, e aquilo vai crescer. Mas eu estou crendo em nesses dias, Deus levantando pessoas para ligar para a gente. E como o tema nessa noite é o caminho da miséria, sabe, eu estou crendo em Deus fazendo pessoas lembrar do nosso nome para nos contratar os nossos serviços, e dinheiro chegar, recursos chegar, amém? E eu não digo isso, amados, não como, sabe, como que estivesse trazendo um peso ou uma pressão sobre sua vida, mas eu sou o seu irmão. Eu sou um com cada um de vocês. E é importante eu dizer isso enquanto eu não cheguei lá, não é? Numa vida, sabe, da excelência. É importante eu dizer isso porque é uma forma de dizer, eu estou caminhando, estou indo por esse caminho, eu estou crendo nesse caminho e haverá resultados. Vamos por ele, vamos todo mundo junto. Em que caminho? A direção do Senhor, para uma vida suprida, para uma vida provida. Então todas essas coisas, mas elas foram mudadas. O nosso espírito passou a ter vida. A alma, não é, todos os dias se expondo ao conhecimento, vai sendo aperfeiçoada. Romanos capítulo 12 diz, olha, a renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente. Qual é a renovação da nossa mente? É que é possível. Eu não vou morrer à míngua. Essa crise, essa inflação que está no mundo todo, não vai me sufocar. Deus me dará estratégia. E eu terei o suprimento das minhas necessidades. Pode parecer uma piada. É porque é cômico dizer. Mas todo mundo está com medo da gasolina ficar R$9 o litro. Amados, ela pode ir para 1 milhão. Se for da vontade de Deus, que a gente continue andando de carro e moto, a gente vai ganhar 2 milhões. Não podemos, amados, andar por medo. O óleo, R$9. Meu Deus. Açúcar. Amados, eu não fique assustado com essas palavras, mas não olhe a alta dos preços. Eu sei que isso chama a atenção, nos assusta, nos preocupa. O aluguel, a feira, o básico. E agora? Amados, não olhe para a alta dos preços. Não olhe para as manipulações dos grandes, que só legislam a seu favor.
mas olhe e descanse na providência divina. Deus, amados, Ele é capaz. Mas sabe, quando a gente olha a alta de tudo, e a gente começa a perceber, meu Deus, o povo é quem paga toda a conta. Tudo que existe de caro no mundo, o povo é quem paga toda a conta. E eu quero dizer, amados, que nessa noite, nós não seremos apenas as pessoas que pagam conta, porque nós pagamos conta. Quando a gente vai lá na feira de verdura e compra ali os nossos produtos, quando a gente vai ao supermercado e faz a feira, quando a gente chega ali no posto de gasolina e bota combustível, quando a gente faz qualquer coisa que a gente paga os nossos compromissos, nós estamos pagando contas e estamos sustentando o país com os nossos impostos. Mas também, amados, existe o outro lado, o Deus de provisão. O Deus de provisão. O Deus da provisão, Ele nos mantém. Ele faz chegar em nossas mãos todo o recurso necessário para o nosso sustento. Quando algum colega meu, quando eu vou pedir algum serviço a algum colega meu, que eles colocam um dinheiro alto na brincadeira, eu pergunto, quanto foi? Quanto foi? Aí eles dizem um valor bem alto para me assustar, uma coisa que poderia ser R$20. Eles dizem, 1.000 conto, tá bom. E aí eu respondo de imediato, eu quero saber se você tem troco. Amém? É só uma brincadeira, amados. É só uma brincadeira. Mas com essa brincadeira eu quero que a paz seja manifesta em nosso coração, de crer na providência divina. Amém? Não se assustar com as más notícias. Eu sei que pesa. As circunstâncias estão aí. Mas descansa no Senhor. Porque, amados, pode ser que aconteça isso. Quando a gente chega lá na feira, não é? Uma coisa que custa, digamos, R$8. E aí a menina do caixa, na hora que for passar, perguntar, você é crente? A gente diz, é. Então para você que é crente, está na promoção, é R$4. Eu não acredito, amados, que aconteça. Quem acreditou, amém, receba em nome de Jesus. Mas, eu não sei, pode ser que não aconteça desse jeito. Porém, amados, fica tranquilo. Nós estamos enfatizando que Deus manda o recurso. Amém? Ele manda o recurso, Ele manda o sustento. E nós iremos pagar o preço justo. Amém? E haverá provisão, haverá sustento. Pagaremos conta, mas Deus nos dará dinheiro para pagar. Em terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo diz, amado, eu desejo que tudo vá bem com você, em todas as coisas, e que você tenha saúde, assim também como vai bem, em outras versões diz assim como prospera a sua alma. Então a nossa alma, a nossa mente, ela vai, à medida que a gente vai expondo ao conhecimento, ela vai sendo aperfeiçoada. E o nosso corpo, amados, que foi atingido com enfermidade, mas ele só vai ser aperfeiçoado mesmo na eternidade, quando Cristo se manifestar em glória, porque este que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Esse corpo que ainda está sujeito a se corromper, a danificar, a enfermar, ele vai ser revestido de incorruptibilidade. Então nós estamos num corpo que ele é sujeito ainda a enfermar, mas Deus tem saúde divina para manifestar em nossa vida, amém? Nós podemos crer, nós podemos gerar expectativa em cura, e cura será manifesta. Amados, eu não queria terminar, mas em função do tempo, creio que Deus se encarregará de dar continuidade.
Mas aquele receio que eu falei inicialmente, amados, quando eu disse, meu Deus, eu queria consertar algumas coisas em casa antes, para que eu pudesse ficar mais à vontade para falar sobre esse assunto. Deus tem pressa, e aí Ele está corrigindo a minha vida e corrigindo a todos quantos precisar nessa noite. Existe, amados, 4 fases que demonstram que a gente está indo bem, que a gente está crescendo. Existem 4 fases do aprendizado. A primeira fase é: eu não sei o que eu não sei. É quando a gente é ignorante de tudo. A gente nem tem dúvida, porque não sabe nem o que é para ter dúvida. A primeira fase é quando a gente se encontra bruto, sem nenhum conhecimento. Eu não sei do que é que eu estou enfrentando. E aí a gente começa a se estudar, começa a se expor a palavra e começa a chegar a luz. E agora os nossos olhos são abertos e a gente passa para a segunda fase do aprendizado. Agora eu já sei o que é que eu preciso aprender. Porque antes eu nem sabia que isso existia. Agora eu já sei que isso existe, que é desse jeito e que eu preciso estudar mais sobre esse assunto. Ou seja, a segunda fase do aprendizado, eu já sei o que é que eu preciso aprender. A terceira fase do aprendizado é: agora eu já sei o que sei, eu avancei, eu já domino alguma coisa, eu já sei em que nível de maturidade eu estou, eu já consigo olhar para trás e ver o quanto eu evoluí, crescemos um pouco mais. E o último nível é andar naquilo que já sabe. E essa é a vontade de Deus, amados, porque a minha informação já tem chegado, e Ele quer agora que a gente ande nesse conhecimento que já foi revelado. Amém? E de tudo que eu gostaria de falar, mas das manifestações da miséria, eu quero apenas destacar 2. Mas eles estão envolvidos na negligência. Uma manifestação, amados, da miséria é o desmantelo. Desmantelo, a coisa quebrada, o remendo, a coisa mal feita. E quando eu falo mais desmantelo, não vamos colocar um sentido espiritual, não, eu estou falando da coisa prática. Caminho da miséria se manifesta pelo desmantelo. Nós somos pessoas que cremos na prosperidade e estamos em um ambiente próspero. Mas pode ser que a porta do nosso guarda-roupa esteja presa com um barbante. Nós estamos, amados, em um ambiente de prosperidade, mas pode ser que quando a gente puxa a gaveta do nosso guarda-roupa, venha só a parte da frente e o restante fique lá para trás. Nós estamos, amados, em um ambiente de prosperidade e pode ser que o ferrolho da nossa porta tenha que fazer um jeitinho para poder fechar. Nós estamos em um ambiente de prosperidade, mas pode ser que, como é que está lá o nosso carro, a nossa moto, nossa bicicleta? É um arame que segura o freio. É um remendo. É algo mal feito. E me permita, mas quando eu falo remendo, eu preciso honrar irmãos nossos que trabalham com reparação, com restauração, porque fazem o trabalho de forma bem feita, excelente. Tem irmãos nossos aqui que pegam peças quebradas e dão para ela novos usos e tornam como novo. A esses, glória a Deus, porque isso é atitude louvável, estão fazendo certo. Mas eu falo do serviço labrujeiro, do desmantelo, da coisa mal feita. Toda vez o carro e a moto batem o motor, porque não faz troca de óleo, não faz troca de água. E isso, amados, é a manifestação da miséria. E se os homens, a gente homem, se a gente não consegue ver essas coisas na nossa casa,
É muito simples. Converse com sua esposa e pergunte a ela: "Ô, minha filha, tem alguma coisa aqui em casa que é para consertar?" Pronto. Pega um papel e a caneta que você vai ouvir. E eu, amados, particularmente era esse o meu desafio. Quando essa palavra veio ao meu coração, eu meio que: Senhor, então deixa eu ajeitar umas coisinhas que tem em casa e aí eu vou ficar mais à vontade. Mas Deus não resolveu esperar. E se te acontecer apenas comigo, então eu vou passar vergonha na frente de todos vocês. Mas se tiver alguma coisa na sua casa que precisa de conserto, aquele espelho, a porta do guarda-roupa, o banheiro, a torneira, a cerâmica, o esgoto, o balde do lixo, tem que ter alguma coisa, amados. Se não tiver, glória a Deus, você está indo bem. Você acertou o caminho da excelência. Mas se tiver, amados, isso são memórias da miséria. E que elas não refletem mais a natureza de Deus. O problema, mas desse tipo de comportamento é que se fosse apenas conosco, tudo bem. Vamos dizer assim, né? Mas o problema é que nós somos profissionais. Nós resolvemos problemas de pessoas. E se o desmantelo é natural para a gente, é normal para a gente, significa que a gente vai levar isso para os nossos clientes. Faz um serviço mal feito, nojento, de gambiarra, desmantelado. Era para botar uma peça nova e botou uma durepox, deu tudo certo. E aí, amados, às vezes as pessoas: rapaz, ninguém me chama para nada, ninguém me contrata. Às vezes a memória de miséria, estamos carregando ela. Se não estamos, glória a Deus por isso. Mas se estivermos, é importante considerar que isso não reflete a natureza de Deus. E eu disse: Senhor, qual é um texto, que palavra na Bíblia é interessante para a gente bater no desmantelo? Qual é um texto? O que é que pode ser, ser confrontado com a palavra e servir para combater o desmantelo? E aí, mas vem na minha mente a palavra Shalom. Shalom Adonai, a paz do Senhor, Deus, o Deus de paz. Shalom significa paz. Mas um dos significados também atribuído para Shalom é nada quebrado, nada em falta. Amém? Nada quebrado, nada em falta. Ah, mas que essa Shalom seja manifesta nas nossas vidas. Vou inventar aqui uma expressão: que o Senhor nos dê olhos de Shalom. Amém? Olhos para detectar o que é que está desmantelado na minha vida, na minha casa, na minha ferramenta de trabalho. Deus colocou no meu coração uma pergunta: se hoje, agora, alguém chegar para você para lhe chamar para um serviço, agora, para você ir agora, terminar o culto e já ir direto fazer o serviço, as suas ferramentas de trabalho estão ok? Ou você vai pedir a alguém emprestado? Que o Senhor nos dê olhos de Shalom, olhos de paz, de perceber o que é que precisa melhorar, ajustar, ser consertado na minha vida. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, os olhos de paz, né? Jesus disse: olha, a lâmpada, a lamparina do corpo, o que clareia o corpo, são os olhos. Olha, os olhos de paz, os olhos de Shalom, né? São os olhos. De sorte que, se o seu olhar, se você tiver um olhar que é capaz de perceber, de atentar. Às vezes, amados, meio que a gente vê alguma coisa quebrada em casa
e parece que fica um pensamento lá, não, quando cair eu conserto. Então é meio que a gente fica esperando quebrar de vez, né, para poder a gente resolver, né? Então ele diz, de sorte que se os teus olhos forem bons, então todo o seu corpo será iluminado. Se você tiver olho, percepção, né, de perceber isso de forma correta, então isso vai refletir no seu corpo. Agora, próximo. Se porém os seus olhos forem maus, não consegue detectar nada, não consegue atentar a nada, não presta atenção em nada disso, então o seu corpo vai sofrer a consequência. Então todo o seu corpo será tenebroso. Por quê? Se a luz, que são os seus olhos, se a luz que há em ti está em trevas, se aquilo que é para ser luz está, sabe, na penumbra, ora, se a luz está assim, imagina as trevas, como é que estão? É essa a comparação que ele está fazendo. Se aquilo que era para ser luz está embaçado, imagina as trevas, como é que está? E nessa noite, amados, a minha oração é que o Senhor traga essa capacidade de percepção, que a gente não se conforme mais com o desmantelo, mas que a gente busque aquilo que é justo, que é correto, a excelência, aquilo que é decente, na nossa vida em particular, e com quem a gente trabalha, para quem a gente oferece serviço. Porque a pessoa, o cliente vai ficar satisfeito e vai nos recomendar para muitas outras pessoas. E por último, uma outra evidência, e que está relacionado com negligência, o desmantelo, mas é negligência. O último é a sujeira. A sujeira, o grude, a bagunça. Ninguém sabe o que é importante, o que é lixo e o que é importante. Porque está tudo lá, está tudo misturado. Esse papel é o quê? Não, isso é importante. A menina já ia colocar no lixo. Porque está tudo lá misturado. A sujeira, o grude, a bagunça. Ah, amados, esses são... Como é que a gente vai andar em prosperidade dessa maneira? E eu digo, amados, que está chegando aí coisa boa da parte de Deus. Eu creio, amados, eu creio. Você já passou por alguma situação de que quando um número diferente liga para você, de você ter um medo? Ai, meu Deus, estão ligando para mim, é um número que eu não conheço, eu só atendo quem está na minha agenda. Você já passou por essa situação? Rapaz, sei não, a ligação é essa hora, não vou atender não. Um pânico, um medo. Não vai atender não, sei não conheço. Mas eu creio, amados, em pessoas que não estão na nossa carteira de cliente, se tornando nossos clientes. Amém? Nos procurando para os nossos serviços, porque é assim que dinheiro chega, amados. Alguém pode chegar para a gente e dar? Pode. Eu mesmo gosto quando me dão. Amém? E eu também gosto de ofertar. Gosto. Mas o dinheiro, amados, de forma assim, digamos, que dá sabor de dignidade, é quando a gente resolve problema para alguém. Quando alguém contrata o nosso serviço. Quando a gente oferece nossos produtos. A gente gosta disso. E eu creio, amados, de pessoas vindo. Deus nos dando dinheiro. Amém? Nos contratando para trabalharmos, para fazer visitas, apresentar nossos serviços. Mais clientes, mais clientes. O custo de vida aumentando e Deus, mais clientes, mais clientes. Amém? Essa balança vai ficar favorável para a gente. Amém? Eu creio nisso, mas eu creio nisso. Eu creio nisso e estou provando disso. Esse mês de setembro foi o mês que mais veio clientes para mim em relação aos outros meses. E eu só percebi, rapaz, Deus está mandando. E isso não é uma coisa exclusiva para mim. Eu posso crer, amados, que esse derrame de graça de Deus, de provisão de Deus, está disponível para todos nós. É como Deus estivesse dizendo: meu filho, minha filha, bota lubrificante aí na ferramenta.
Meu filho e minha filha, faz uma limpeza aí, organiza as coisas, porque você vai trabalhar com menos esforços e vai produzir mais, porque eu estou mandando muita coisa para ir. Organiza a agenda, porque você vai falar como o meu servo Davi falou: fui menino novo, hoje já estou mais velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Nós não iremos mendigar pão, e nem a nossa descendência passará necessidade, porque nossa mente não carregará essa herança maldita, mas iremos pensar de maneira próspera, de maneira alinhada, de maneira correta. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O louvor vem para cá e eu gostaria que a gente cantasse um cântico de gratidão. Um cântico de gratidão. Veja aí, Joel, se é possível. Caso não seja, veja uma música que fale da grandeza de Deus, que nós podemos descansar nele, que não há o que temer, que podemos celebrar nossa vitória nele. Filipenses 4:8. E sobre, amados, comportamentos da miséria, tem inúmeros. Tem a negligência, tem a preguiça, tem a irresponsabilidade, tem o desperdício, não é? Que não temos tempo suficiente para falar tudo, mas que o Espírito Santo possa trazer luz, que os nossos olhos sejam iluminados, juntamente com a nossa mente, né? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, e que a gente possa, de forma tranquila, ir fazendo os ajustes nas nossas vidas, amém? Para a prosperidade, para o crescimento, para a provisão. Filipenses 4:8. Amados, que seja isso que esteja na nossa mente, no nosso coração. Olha o que aqui diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se é coisa boa, honrada, louva a Deus, então seja isso que ocupe o nosso pensamento, e que isso venha reger a nossa vida. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia, amados. Essa é uma noite reservada por Deus para todos nós. E eu quero fazer uma oração. Eu quero orar, mas você pode ficar no seu lugar. Eu quero orar por todas as pessoas que nessa noite estejam, tipo assim, rapaz, a situação está difícil aqui em casa. Então eu quero orar por você e pela sua família. Eu quero orar, amados, por todas as pessoas que têm empreendimento, seja ele informal, não é uma coisinha que você faz em casa, informal, ou formal, você já é pessoa jurídica, já tem seu CNPJ, amém. Mas eu quero orar por todos, para que, sabe, clareza venha para a nossa mente, uma habilidade para gerir, não é? Uma habilidade para administrar, uma ousadia para dar o primeiro passo.
Eu vou dar uma dica. Se você você tem a ideia de começar um negócio, mas está com vergonha, está com medo de não dar certo, e se esse negócio não for para frente? Eu vou dar uma dica. Faça um produto, produza uma unidade e vá vender para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga. Se for um tipo de serviço que você faz, ofereça para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga. E faça. Não faça de graça não, faça cobrando. Porque o seu melhor amigo vai pagar. Porque é o seu melhor amigo. Ele acredita em você. Ele vai lhe dar força. Ele vai lhe apoiar, ele vai comprar. Para lhe incentivar. E se tiver alguma coisa ruim, ele vai dizer. Ela vai dizer, rapaz, ó, negócio aqui, oxe, tu fizesse isso, não gostei não. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Rapaz, eu provei, salgado demais. Pronto, amados. E aí você vai aperfeiçoando. Eu mesmo fiz assim. Procurar os meus melhores amigos. Rapaz, eu estou começando isso aqui, me dá uma força aí. E depois a gente começa a oferecer para quem a gente não conhece, mas já passou pelo, né, pelo test drive antes. Mas seja o que for, amados, vê as direções de Deus. Aleluia. Amados, você fica à vontade. Se o seu desejo é vir aqui para frente, fique à vontade, tá bom? Você pode vir. Mas eu creio, amados, eu creio, sabe, em estratégia divina. Eu creio, sabe, numa intervenção. Deus trazendo algo inesperado para resolver o problema de imediato. E depois nos dando a condição da manutenção. Eu creio, amados, que o Senhor nos dá estratégia, nos dá sabedoria. Nós não precisamos nos desesperar. É o Deus de toda provisão. Oh, aleluia. Aleluia. Mas você pode fechar seus olhos, você pode orar. Eu quero ter... Fechou, mas nesse momento aqui com todo temor ao Senhor. Eu quero aqui manifestar o meu respeito ao tempo. Mas eu quero ficar também, eu quero descansar com relação à direção de Deus. Que haja paz, amém? Que haja paz.